Boa noite, gente, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de trazer para vocês um pouco da história de José do Egito. Muitas pessoas provavelmente conhecem o relato sobre José do Egito. Então, eu gostaria de falar hoje sobre o tema ser injustiçado, sabe? Então, José, ele foi injustiçado. Ele foi injustiçado pela mulher de Potifar, né? Aquela mulher que tinha desejo por José e ela, desde então, tentou seduzir José para que ele cedesse suas vontades, para que ele caísse em suas armadilhas. Mas José, ele não, sabe? Então, queridos, cortando esta parte, né, que eu dei um pulo, né, eu vou chegar nesta parte. Agora eu gostaria que, se vocês tivessem Bíblia, aí que vocês abrissem suas Bíblias em Gênesis 37. Fala, vamos lá. Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó em sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meios irmãos. Vamos lá, continuando, né, queridos? Vamos continuar para a gente poder entender perfeitamente. Quando os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seus pais algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Então, aí fala, eu vou ler a Bíblia, né? A gente vai dar continuidade, perdão, à Bíblia, para que eu possa acrescentar minhas palavras sem estar de fato acrescentando. Acrescentar, eu falo no termo de colocar minhas palavras, o que eu entendi a respeito da vida de José. Então, Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica, sabe? Aquelas, tipo, como se fosse uma bata, assim, né? Que geralmente aqueles sacerdotes, vamos dizer, nos tempos de hoje, a gente chama de evangelistas, né? Se veste assim com aquelas túnicas. Alguns ministérios, algumas igrejas não concordam, né? Não estão de acordo porque hoje em dia, na realidade, as igrejas colocam suas próprias doutrinas. Porque, biblicamente, queridos, se nós fôssemos viver no tempo de hoje, como era vivido no tempo de Cristo, na realidade não seria como os padrões, entre aspas, como os padrões que as igrejas, os ministérios colocam, né? Porque antes de eu terminar, de eu concluir a história de José, queridos, nessa história de José, eu sou meio agoniadinha, mas eu sei que vale a pena. Então, nessa história de José, eu quero trazer várias colocações, sabe? Que eu acho muito interessante. Então, como é que eu posso falar? Vamos falar da túnica. Ele recebeu aquela túnica, foi o presente que o pai deu para ele, para José, o seu filho tão amado. Por que o pai de José deu aquela túnica para ele de presente, queridos? Porque José era um rapaz interessado em estudar, interessado em se aprofundar. Vamos dizer assim, você é um servo do Senhor, que você tem interesse em estudar a palavra do Senhor. Você tem interesse em estar por dentro da Bíblia, em viver com intensidade a palavra do Senhor. Então, assim era José. Então, o pai dele, que tanto o amava,
né? Chegou ali, comprou aquela túnica, né? Para seu filho. Só que na realidade, em termos, vamos dizer assim, não se deve ter preferência. Porque na realidade, filhos, independente de ser de um homem com outra mulher, de mulher com outro homem, enfim. Então vamos lá. É filho. Então não tem que ter essa diferença, sabe? Porque todos são filhos, todos foram gerados, todos foram, é, é, sabe? Todos são sangue. Então, os irmãos de José, eles tinham um ressentimento muito grande de inveja, porque na realidade eles se sentiam magoados, né, com essa situação de José ser o queridinho do papai, vamos falar assim, nos termos de hoje, né, na nossa colocação de hoje. José era o queridinho do papai. Por quê? Jacó não pensava, não amava José dessa forma, menosprezando seus outros filhos. Mas, pelo fato dele ter aquela dedicação totalmente voltada para José, isso dava aquele sentimento de mágoa dentro dos seus irmãos, querido. E assim é nas nossas vidas cotidianas, sabe? Então, vamos dar continuidade aqui, né? E na realidade, o que eu quero dizer, perdão, é que esse sentimento de mágoa, de se sentir rejeitado e achar que o outro é o queridinho, é que muitas vezes nos traz no ser humano aquela vontade de vingança, sabe? Vingança é um prato que se come frio. Esse ditado, de fato, a gente conhece. Então, aqueles irmãos de José fizeram uma armadilha para ele, né? E aí José foi vendido, né, também como escravo por apenas 20 moedas, se não me engano, 24 moedas, né? Então, vamos lá. Jacó amava José mais que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. E sabe o que é isso? Isso é uma satisfação, isso é uma virtude, né? Naquele tempo, um idoso tem um filho, né? Na idade que Jacó tinha. Então, ele deu aquela túnica de presente para José, uma túnica linda. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam, pois o pai deles o amava mais do que a todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Aí, certa noite, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles os odiaram mais ainda. Ouçam este sonho que tive, falou José. Disse ele, perdão, vamos, vamos no campo estávamos no campo amarrando peixes. Não, feixes de trigo. De repente, meu feixes se levantou e ficou em pé. E seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Ou seja, antes que eu leia aqui, eu vou falar com as minhas próprias palavras. Então, os irmãos de José logo se irou contra ele e falou: Você está querendo dizer que nós vamos nos curvarmos diante de você? Quem você pensa que é, José? Você está querendo ser melhor do que nós? Porque o nosso pai te ama mais do que a nós? Porque o nosso pai te baba, te paparica demais? Quem você pensa que você é? Enfim, vamos lá, né? Eu tô falando de uma forma moderna, né? No tempo de hoje. Que, vamos dizer que eles falaram assim. Mas vamos lá para a Bíblia. Aí, né, depois desses sonhos, seus irmãos responderam: Você imagina que será nosso rei, José? Pensa mesmo que você nos governa? E o odiaram ainda mais por causa de seu sonho e da maneira como contava. Eu acredito, assim, assim, no meu ponto de vista, que eles achavam que José queria ser o bambambam, sabe? Que José queria ser o bambambam. Às vezes as pessoas te julgam, querido, sabia? Às vezes você fala algo e a pessoa já toma pra, tipo, porque ele só quer ser, ela só quer ser.
né? Vamos lá. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou ao seu irmão. Mas José também era fogo. Para que José foi contar aqueles. Para que José ficava contando o sonho? Aí seus irmãos já achavam que José estava provocando, né? Mas não era assim. Mais uma vez contou aos seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Dessa vez contou o sonho apenas aos irmãos, mas também ao pai. Dessa vez não contou apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: Que sonho é esse, José? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvamos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos sonhos. Enfim, gente, a partir daí foi que os irmãos de José começaram a como é que se diz? A conspirar contra ele, querendo fazer uma armadilha, sabe? Para tirar José de cena, para José sumir, sabe? Então, foi aí que a coisa ficou preta, né? Falando nos tempos de hoje. Foi aí que a coisa piorou pro lado de José, né? E na realidade ele nem sabia, né? Para poder se precaver, né? Que às vezes nós ainda somos avisados, né? Das setas contrárias, nós ainda somos avisados sobre conspirações hereditárias e contrárias de nossas vidas. Mas José, na realidade, ele era aquele jovem, sabe, que gostava de estudar a palavra, dedicado, né? Conversava, era amável, seu pai o admirava e tinha aquele grande amor incomparável por José. Então vamos voltar aqui para a Bíblia, falando sobre o fato de José ter sido vendido. José é vendido como escravo. Pouco tempo depois, os irmãos de José levaram os rebanhos de seu pai para pastar junto de Siquém. Então Jacó disse a José: Seus irmãos estão cuidando das ovelhas de Siquém. Apronte-se e eu os enviarei até eles. Estou pronto para ir, respondeu José. Vá ver como estão seus irmãos e rebanhos, disse Jacó, seu pai, e traga-me notícias dele. Jacó o enviou e José viajou de sua casa no vale de Hebrom até Siquém. Mas José chegou a Siquém e um homem da região notou que ele andava perdido pelos campos. O que você está procurando? Perguntou o homem. Estou procurando meus irmãos, respondeu José. O Senhor sabe onde eles estão? Cuidando dos rebanhos? O homem lhe disse: Sim, eles foram embora daqui, mas eu os vi dizer: Vamos a Dotã. Então José foi atrás de seus irmãos e os encontrou em Dotã. Quando os irmãos de José o viram, o reconheceram de longe. Antes que eles se aproximassem, planejaram uma forma de matá-lo. Lá vem o sonhador, assim falaram, né? Disseram uns aos outros, né? Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas. Diremos ao nosso pai: um animal selvagem o devorou. Então veremos o que será dos seus sonhos. Mas quando Rubem ouviu o plano, tratou de livrar José. Não os mataremos, disse ele, né? Um dos irmãos. Por que derramar o sangue que é nosso sangue nessa cisterna? Não nos vazia aqui do deserto, né? Perdão. E não vamos derrubá-los. Gente, eu li errado, detalhe. Não os mataremos, disse ele, porque derramar sangue, né? Interrogação. Jogue-o na cisterna vazia aqui no deserto e não tocamos nele. Rubem planejava resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Assim, quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica que eles estavam, usaram e os agarraram e jogaram na cisterna vazia, ou seja, sem água. Mais tarde, quando se sentaram para comer,
viram ao longe uma caravana de camelos vindo em sua direção. Era um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamos e mirras de Gileade para o Egito. Judá disse a seus irmãos: o que ganhamos se matamos os nossos irmãos e cobrirmos o crime? Em vez de matá-lo, vamos vendê-lo aos negociantes ismaelitas. Afinal, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, quando os ismaelitas, que eram negociantes midianitas, se aproximaram, os irmãos de José tiraram da cisterna e o venderam por 20 peças de prata. Foi isso mesmo. E os negociantes levaram para o Egito. Algum tempo depois, Rubi voltou para tirar José da cisterna. Quando descobriu que seu irmão não estava lá, rasgou a roupa, voltou a seus irmãos e lamentou-se, dizendo que o menino sumiu. E agora o que vamos fazer? Enfim, gente, eu me atrapalhei um pouco para ler porque eu não estou com a vista muito legal. Logo depois dessa pandemia, com certeza, eu vou cuidar disso, né? Que não adianta ter belos olhos azuis e não enxergar bem. Mas é feito, eu falei e repito, meus vídeos são bem espontâneos. Eu tenho muitas falhas, não só como ser humano, mas também ao ler, às vezes eu me atrapalho um pouco, não enxergo bem, coisa e tal, né? Então, vamos lá. Então, o erro do pai de José veio à tona neste momento, né? Porque você não pode ter preferência. Eu tenho 2 filhos. Eu amo os 2 filhos iguais. Eu tenho o meu primogênito, mas eu não vou amar o meu primogênito mais do que eu amo o meu segundo filho. Eu amo os 2 filhos iguais. É muito fácil para uma mãe amar assim, porque mãe, de fato, ela ama todos os seus filhos iguais, assim como Deus ama todos os seus filhos iguais. Porque na palavra de Deus diz que também o amor, o único amor comparado ao amor de Deus pelas nossas vidas, é o amor de uma mãe pelos seus filhos. Então, um pai como Jacó, né, teve aquele erro por ser um homem já de idade, ter um filho. Então, para ele foi uma virtude na qual lhe trouxe consequências. Por quê? Porque ele acabou tendo uma preferência pelaquele filho da sua velhice, sabe? Então, José, ele foi atirado num poço pelos seus irmãos, tamanha covardia, claro, e dali seus irmãos o tirou novamente e o vendeu, né, para aquele povo que passava. E daquele povo ele foi parar na mão de Potifar, né, que tinha uma bela mulher que tentou seduzir o pobre do José, né, e depois mentiu para seu marido e colocou José naquela situação. Meu Deus, eu não quero nem imaginar. Imagina como este homem foi injustiçado, sabe? E assim é na minha vida e na tua vida, na vida de algumas pessoas. Às vezes você é injustiçado porque por um motivo de inveja, por um motivo de que a pessoa acha que todo mundo tem preferência por você, por uma questão de você ter algo a mais do que a pessoa, né? Porque na realidade, inveja é a falta de capacidade do ser humano. Inveja é um sentimento que consome o ser humano. Inveja, ela é um sentimento que suga, sabe? É um sentimento que faz o ser humano chegar a um ponto no qual não existe, querido. Então foi assim que os irmãos de José,
fizeram com ele, sabe? Mas logo depois, aqueles sonhos na realidade que José teve, realmente de fato se concluiu. Depois disso, José teve o seu trono, sabe? Depois disso, o pai de José, junto com seus irmãos, tinha ido ali, né? Porque faltou trigo, faltou alimento, faltou-lhes tudo que assim José tinha pedido para que isso acontecesse, né? E daí eles teriam que se render a José. José estava irreconhecível, né? Então, desde então, eles se renderam a José sem nem perceber que era José, né? Sem nem perceber. Então eu vou pegar essa parte dessa história de José e vou falar dentro das nossas situações. Eu vou dizer assim, de repente você é tão humilhado, tão injustiçado por uma pessoa, mas imagina só, querido, se você mudar de vida. Imagina só se Deus te colocar no trono. Quando eu falo das formas simbólicas. Te colocar no trono assim, eu digo, de repente, Deus abençoa a tua vida, você ganha um carrão do ano, você ganha uma casa maravilhosa, você fica rico, de repente. Daí, fulaninho lá, que te injustiçava, aquela pessoa, eu não falo de irmãos, porque não é só em família. Porque não só foi os irmãos de José que perdão, gente. Não foram só os irmãos de José que jogou José no poço, que tentou contra a vida de José, que quis tirar José de cena de uma coisa tão real, de uma coisa que era realidade e ponto final. Não. Na nossa vida cotidiana, na nossa sociedade, existem muitas pessoas que têm aquela inveja do seu próximo, ou de irmão, ou de qualquer parente, ou de vizinho, de sei lá, da quantas. Tem tanta inveja, sabe? É capaz de tudo. Então, depois, o que é que acontece? Deus te dá uma coroa, Deus te torna rei ou rainha, e aquela pessoa, sem querer, de uma forma ou de outra, vai se render aos teus pés, sabe? Ou então a pessoa vai parar num leito de hospital, quem está ali para ajudar é você. Quem está ali para cuidar é você, sabe? Então, foi assim na vida de José. E ele foi vingativo, José foi vingativo, tem uma interrogação, foi vingativo. Por que José fez isso? Fez os irmãos todos lá se renderem aos seus pés. Trabalharam para ele, não sabiam que ele, sabe? Mas vamos dizer assim, ele precisava fazer isso, querido. Porque, sabe, será que nós não temos coração, não temos sentimento? Isso aqui sente, sabe, dói. Nosso coração, ele sente. Por mais que você seja uma pessoa boa, uma pessoa que tem um bom coração, uma pessoa que zela, uma pessoa que cuida, que se doa, que faz tudo, mas você tem sentimento, você vai ser machucado, você não pode guardar mágoa, tudo bem desde então, mas você tem sentimento, sabe? Mas é muito fácil uma pessoa chegar, te machucar, te tirar de cena da tua realidade, que a pessoa não aceita. É muito fácil. Mas não é fácil estar ali no lugar daquela pessoa, não. Para saber o que a pessoa sentiu. Depois de ser injustiçado. Depois de ser jogado no poço da tua inveja. Depois de ser... Como é que eu posso dizer? De não ter tido nenhum valor. Quando vamos falar do fato dos irmãos de José venderem José por uma moeda de 20 peças. Isso... A gente quer falar de valores. Qual o valor que José tinha para eles, querido? José estava numa posição que era posicionamento dele mesmo, que o pai dele o amava mesmo, e ponto final. Ele era o mais querido, era que aceitasse essa situação.
sabe? Mas chegar ali, tirar o cara de cena, tirar a pessoa de cena. Ah, tu vai sair porque o pai é nosso, porque tu é o bambambam, bam, bam, tu tá pensando o quê? Aqui é pra todo mundo. Pra todo mundo quando tem que ser, querido. Sabe? Então, que essa história nos traga o conhecimento do que é verdadeiramente inveja. Inveja é horrível. Inveja é o sentimento pior que existe no ser humano. Sabe? Tem gente que tem a capacidade de matar, assim como os próprios irmãos José quiseram matar José. Sabe? Inveja. Imagina aquela pessoa, já aconteceu comigo já, de tudo que eu comprava, aquela pessoa queria comprar. Tudo que eu fazia, aquela pessoa queria fazer. Tudo. Não podia dizer nada. Ah, eu vou fazer também. Ah, que não sei o que. Assim. Isso chama-se inveja, gente. Pelo amor de Deus. Então, o negócio é sério, né? Então, por um erro que o pai de José teve, a vida do próprio filho foi prejudicada. A vida do próprio filho foi colocada em jogo. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos que não foi a intenção dele. Mas ele amava porque chegou ali, ó. Sabe, lembra daqueles tempos antigos que nossa mãe fazia? Gente, eu sou desse tempo, viu? Eu tenho 33 anos de idade. Já tô ficando velhinha já. Então, naquele tempo que nascia um filho, parece que se for, vamos dizer, tem um menino, se nascer uma menina, não fica no canto, né? Porque foi uma menina. Mas se nascesse outro menino, aí ficava no canto, né? Que ia ter o irmãozinho mais novo. Naquele tempo, eu lembro que a gente tinha um ciúme danado, né? Ai, meu Deus, eu fiquei no canto. Ai, meu Deus, não sei o quê. Mas já imaginou se o ser humano cresce e tem essa ira no coração? Porque é meu irmão mais novo. Meu Deus do céu, onde nós iríamos parar, hein, gente? Então, essa foi a história que eu vim lhe trazer hoje de José. Nós falamos aqui sobre valores, né? Um rapaz que foi vendido por 20 pratas. Onde estava o valor daquele rapaz, para aquela família lá, para seus próprios irmãos. Nós falamos aqui de injustiça, né? Nós falamos aqui de armadilhas, né? Que foi quando eles tramaram contra a vida de José. Então, pegue todos esses termos, esses temas, bote numa balança só e vê quanto pesa para a vida da gente, querido. Pesa muito. Sentimentos ruins pesam, sabe? Então nós não estamos livres de ter sentimentos ruins. Mas que nesta noite você pegue todos esses sentimentos ruins, coloque numa balança e pesa, sabe? Ciúme. Ah, eu sou muito ciumenta, não vou negar não. Quem me conhece sabe disso. Sou muito ciumenta. Mas eu não chego longe não, queridos, por conta de ciúme não. Eu não chego longe por conta desse sentimento não, sabe por quê? Porque eu tenho um Deus na minha vida. Eu posso ficar careca, arrancar meus cabelos da cabeça. Ai, meu Deus, eu tô morrendo de ciúme. Chorar, estribuchar, fazer o que eu quiser. Mas eu não chego longe pelos meus sentimentos. Tem um momentinho que parou, sabe? Mas ciúmes é até um sentimento que não é tão ruim. É ruim se for um sentimento de posse, um ciúme de posse. Mas se você tem ciúme do seu noivo, do seu namorado, do seu companheiro, e é um sentimento saudável, um ciúme saudável, que é aquele ciúmite que dá na gente, isso é legal, isso é muito legal. Agora, inveja, falta de capacidade, inveja, alimenta a vontade de querer matar o próximo, de querer fazer uma armadilha, de querer fazer um mal mesmo, gente. É verdade, não é brincadeira não, viu? Então, foi interessante, né, queridos? Foi interessante saber sobre a história de José, que eu estou finalizando e desejando uma boa noite de sono para vocês. Sabe? Não reparem muito meu visual. Eu fiz minha sobrancelha hoje, né? E quando a gente faz o primeiro dia, ela fica assim muito grossa mesmo, um pouco desproporcional. Mas vai caindo a cor e vai ficando legal. Não é pecado. Todos os meus vídeos eu vou estar falando sobre isso. Eu vou até fazer um vídeo falando sobre a beleza da mulher, a aparência da mulher, do homem em geral.
Não é pecado você se arrumar, não é pecado você ficar bonita pro seu noivo, pro seu esposo. Não é pecado não, gente. Não é pecado não. Tem doutrinas que são tão agravantes que nem Deus mesmo se agrada, porque na realidade santo é o Senhor Jesus, né? Nós somos falhos, né? Não é pecado você colocar um gloss na tua boca, você fazer tua sobrancelha, tuas unhas. Não é pecado você botar um brinquinho. Não é pecado. Mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Amanhã estarei, eu prometo a vocês que assistem meus vídeos, que dão sua curtida e estão se inscrevendo aí. Eu prometo que amanhã eu volto falando sobre doutrinas, sobre o que é pecado, sobre os 7 pecados capitais na Bíblia, sobre usar brinco, batons, se tem dizendo isso na Bíblia, se não tem. Amanhã eu volto, eu prometo para vocês. E agradeço muito pelo fato de vocês estarem aí no meu canal, me dando essa força, né? É importante para mim porque eu quero saber que eu estou levando a palavra do Senhor para tua vida e para minha vida e que nós estamos aprendendo junto, tá? Isso é muito importante, eu fico muito feliz mesmo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, ó. Sintam-se abraçados pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz.